Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você e toda a sua família. Graças à bondade de Deus, estamos diante de mais uma oportunidade de lermos e meditarmos em sua palavra. Não deixe de compartilhar essa mensagem com seus contatos e que através desse devocional, o Espírito Santo do Senhor fale com sua alma. Eu sou o presbítero Osmar e a nossa reflexão de hoje está no livro dos Salmos. Estaremos meditando no Salmo de número 3, mas a leitura será apenas no verso de número 5. Você que pode, esteja com a sua Bíblia aberta para acompanhar a meditação nesse texto e acompanhe comigo as palavras desse verso que nos dizem assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O sono que sustenta. O que não faltou na vida de Davi foram motivações para compor seus textos poéticos. Inspirações de todo tipo, de natureza boa, agradável, mas também de aflições e até períodos de perseguição. O Salmo de número 3 foi escrito num dos piores momentos de sua vida, quando estava aflito, sofrendo por causa do seu próprio filho, Absalão. Que muitos filhos têm tirado o sono de seus pais não é novidade para ninguém. Mas na presente história, Absalão estava perseguindo seu pai Davi com o objetivo de tomar-lhe o reino. Apesar de ser algo que cause indignação em nós, um filho perseguir o pai, é importante entender que o rei Davi estava colhendo o que havia plantado no passado. Seu pecado e pouco caso com questões familiares o trouxeram a essa terrível experiência em sua vida. Ter inimigos é algo comum para quem tem a evidência de um monarca, mas ser perseguido pelo próprio filho, sem dúvidas, gerou enormes tristezas em sua alma. Davi, então, já no início do Salmo, busca aquele que jamais o abandonaria. Aquele que, diferente de qualquer outro, estava interessado no seu bem. Davi inicia falando com o Senhor. Apesar de estar vivendo uma colheita do que ele mesmo tinha plantado, ele vê o Senhor ao seu lado. E como um contraste indesejável, ele vê e ouve de muitos outros que já não há salvação para o problema da sua alma. Parece que é em momentos assim que os inimigos se multiplicam, pois muitos se revelam entre os que pensávamos que eram nossos amigos. A tristeza da vida é descobrir que são muitos os que se alegram com nossas tragédias. Palavras carregadas de pessimismo e ódio são flechas que penetram nossa mente e nossa alma, provocando em nós as mais variadas e extremas atitudes. Algumas provocam em nós reações de confronto, de discussões. Já outras, ao contrário, nos paralisam, nos deixando sem nenhum tipo de reação. Silenciar essas vozes era algo impossível para o rei Davi, pois falavam não somente dele, falavam também de seu filho Absalão. É difícil manter o controle quando, além de nós, as críticas e os comentários são sobre membros de nossa família. Mas Davi
entendia bem qual recurso ele tinha e principalmente a quem ele poderia recorrer. No Salmo, ele declara ao próprio Deus que o Senhor é o seu escudo, ou seja, que por mais venenosas as palavras que iam ao seu encontro, a proteção do rei e daquele pai era o próprio Deus. O Senhor estava à sua frente, protegendo Davi das investidas dos seus adversários. Davi também declara que o Senhor era a sua glória, o motivo de maior satisfação e alegria. Perder a comunhão com seu filho já era um prejuízo irreparável. Perder a coroa poderia trazer uma frustração enorme, mas ele já havia compreendido que o mais importante era a presença de Deus em sua vida. Davi também declara que o Senhor era quem exaltava a sua cabeça. Seu próprio filho e os inimigos atuavam para entristecê-lo, Deus era quem levantava o ânimo daquele pai e rei da nação de Israel. A perseguição do filho e as afrontas dos inimigos não foram capazes de silenciar a voz do salmista, mas ao invés de retrucar as palavras, Davi escolheu clamar ao Senhor. E a resposta foi que Deus o ouviu do seu santo monte. E pelo poder sobrenatural de Deus, o pai cansado e o rei desenganado conseguiu não só se aquietar e deitar, mas dormir em meio à terrível perseguição. Nem sempre o sono pode ser evidência de tranquilidade. Às vezes pode ser uma fuga dos problemas, uma tentativa de esquecer o que se está passando. Algumas pessoas recorrem a outros meios, como comer descontroladamente, por exemplo. São tentativas para fugir de uma realidade perturbadora. No caso do sono, é o resultado que vai mostrar sua eficácia. O sono de Deus sustenta. No texto que lemos, o rei declara que depois de deitar e dormir, ele acordou, porque o Senhor o sustentou. Nas contas do rei, os que eram contra ele estavam na casa dos milhares, mas Davi não temia estar cercado por eles, pois sabia que ao seu lado existia um Deus que não dormia e que estava pronto para salvar a todos que confiam nele e que fazem parte do seu povo. Temos dificuldades em enxergar o controle de Deus quando passamos por provações. E por sermos assim, acabamos não aproveitando os momentos ruins para exaltar o Senhor, criando um registro de nossa fé e esperança em Deus. Todas as situações podem ser convertidas em adoração ao nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer que existem provações com um nível maior e mais complicado de se lidar. Um exemplo disso é quando essas dificuldades estão relacionadas a quem amamos. Davi estava pronto para enfrentar feras e gigantes, mas precisou fugir, pois não imaginava enfrentar o próprio filho. E quando ocorrem situações difíceis assim, não somos apenas nós que enxergamos a dificuldade. Muitos percebem a probabilidade do nosso fracasso. E é nesse momento que, geralmente, a frustração pode nos atingir, pois muitos se revelam contrários ao nosso bem-estar. Nos surpreendemos ao notar que muitos parecem se alegrar com o nosso sofrimento. As flechas que têm o poder de nos atingir são os gestos de desprezo de quem amamos e as palavras de afronta de quem confiamos. Mas as provações podem ser inspirações para louvar o Senhor, pois não há nenhum outro que esteja mais interessado em nosso bem
do que o nosso Deus. A prova foi o seu maior gesto de amor, se oferecendo por nós na cruz do Calvário. E suas palavras seguem sendo o alimento e o sustento à nossa alma abatida e cansada. E ainda que seja difícil suportar os níveis de provação, Deus é o nosso escudo. Assim como Jesus recebeu em si mesmo o castigo que era destinado a nós, Deus é aquele que está à nossa frente, amortecendo o impacto das afrontas que recebemos. O Senhor é a nossa glória, nosso bem maior, o motivo do nosso louvor. A frustração é nula quando apoiamos nosso estado de espírito naquele que nos sustenta. E ainda que a vida e as pessoas nos entristeçam, Deus é aquele que levanta nosso ânimo, pois de alma e coração contrito, Ele entende. Não se cale diante das ofensas e das perseguições, mas não retruque a quem o ofende. Escolha declarar sua confiança em Deus através de um louvor ao nome dele, e o Senhor certamente te ouvirá do seu santo monte. Existe um sono que sustenta. Se as vozes ao redor tentarem tirar o seu sono, descanse, mas não para fugir dos problemas, e sim para se refugiar em Deus. O Senhor, que te dará descanso, também levantará sobre ti um novo dia, porque o sustento que precisamos, Ele nos dá. Converta essa fase. Quando afrontado, use o seu escudo. Pessoas que aprendem a descansar em Deus não precisam rebater palavras. Essa foi nossa reflexão de hoje. O que não falta em nossa vida são motivos para descansarmos em Deus e inspirações para louvarmos o seu nome. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E com a permissão do Senhor, nos encontraremos novamente para mais um devocional em Sementes da Graça. Tenha um dia abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.